Bom dia a todos, companheiros e companheiras, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 18 de novembro de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Então, hoje nós estamos na lição de número 322, que diz: só posso desistir do que nunca foi real. Só posso desistir do que nunca foi real. Antes de fazer a leitura da lição, eu vou fazer com vocês a leitura do texto O que é a Criação, né? Que já é o texto de número 11. A criação é a soma de todos os pensamentos de Deus em número infinito, onipresentes e ilimitados. Só o amor cria e só cria como ele mesmo. Nunca houve um tempo em que ele criou não existisse. E tampouco haverá um tempo em que algo que ele tenha criado possa sofrer qualquer perda. Os pensamentos de Deus são para todo o sempre exatamente como sempre foram e como são, imutáveis através do tempo e após o fim dos tempos. Aos pensamentos de Deus é dado todo o poder do seu próprio Criador, pois ele quer acrescentar ao amor pela sua extensão. Assim, o seu Filho compartilha da criação e tem que compartilhar, portanto, do poder de criar. O que a vontade de Deus determina que seja para sempre uno, ainda será uno quando o tempo tiver chegado ao fim, e não será mudado ao longo do tempo, permanecendo como era antes que tivesse início a ideia do tempo. A criação é o oposto de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. A criação é o Filho Santo de Deus, pois na criação a sua vontade se completa em todos os aspectos, fazendo com que cada uma das partes esteja contida no todo. A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre mantida em sua vontade santa, além de toda a possibilidade de dano, de separação, de imperfeição e de qualquer mancha em sua inocência, em sua pureza. Nós somos a criação, nós, os filhos de Deus. Parecemos ser separados e inconscientes da nossa eterna unidade com Ele, né? E eterna unidade uns com os outros também. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há a certeza, pois o amor permanece com todos os seus pensamentos e a sua segurança pertence a eles. A memória de Deus está em nossas mentes santas, que conhecem a sua unicidade e a sua unidade com o seu Criador. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte, apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra, apenas para sermos restituídos à sanidade e para sermos apenas como Deus nos criou. O nosso Pai nos chama, ouvimos a sua voz e perdoamos a criação em nome do seu Criador, que é a santidade em si mesma, e cuja santidade a própria criação compartilha, cuja santidade ainda faz parte de nós. Ontem nós fizemos a live do item 2 do capítulo 8, né? Que foi a diferença entre o aprisionamento e a liberdade, ou algo assim, né? E falamos muito do que vem a ser a criação, né? Inclusive, trouxemos no final da live a visão do budismo, que é praticamente idêntica, né? Só mudando aí os termos, é praticamente idêntica à visão de um curso em milagres, né? A matéria não existe, né? E aí, a gente vem com essa lição do dia de hoje que declara: só posso desistir do que nunca foi real. Só posso desistir do que nunca foi real. Eu sacrifico ilusões, nada mais. E à medida que elas se vão, encontro as dádivas que tentaram ocultar à minha espera,
em luminosa acolhida e prontas para me dar as antigas mensagens de Deus. A memória de Deus habita em cada dádiva que recebo dele. E cada sonho serve apenas para ocultar o ser, que é o Filho único de Deus, a sua semelhança, aquele que é santo e ainda habita nele para sempre, como ele ainda habita em mim, né? Pai, a oração, agora a oração. Pai, para ti qualquer sacrifício permanece para sempre inconcebível. Assim nada posso sacrificar a não ser em sonhos. Essa é a frase. Nada posso sacrificar a não ser em sonhos. Nada posso perder a não ser em sonhos. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe, nisto reside a paz de Deus, né? Assim, tal como me criaste, não posso desistir de nada do que me deste. O que Deus me deu é real, né? O que tu não me deste não tem realidade. Que perda posso prever? Se não a perda do medo e a volta do amor à minha mente. Só posso desistir do que nunca foi real, lição 322, para ser lida e praticada no dia 18 de novembro. Então, essa lição, né, assim como a de ontem, Pai, a minha liberdade está unicamente em ti, elas fazem parte desse texto que é a criação, né? No qual Jesus vai explicar o que verdadeiramente são as criações de Deus, né? Eu entendo que a consciência que Jesus quer nos trazer hoje com essa lição, só posso desistir do que nunca foi real, é de que realmente nós estamos num jogo de videogame, né? Num jogo de videogame no qual nos parece que a nossa existência ela depende de diversas coisas fora de nós, né? Nós dependemos de cuidado nos nossos primeiros anos de vida. Se nós queremos ter uma boa vida, então os nossos pais vão nos colocar no colégio, vão se preocupar com a nossa educação, né? Vão pagar um bom colégio pra gente, vão pagar um curso de línguas, né? Nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos de abrigo, nós precisamos de afeto, nós precisamos de relacionamentos. Quando nós ficamos adultos, nós precisamos de um emprego, né? Enfim, a coisa vai, né? E aí, à medida em que a vida vai melhorando, né? Se você... Vamos pegar uma pessoa que é muito rica, né? Uma pessoa que é muito rica, ela já tem necessidades específicas que já são bastante superiores às necessidades de uma pessoa que tem uma origem mais humilde, né? Então, de repente, aquela pessoa só fica bem se ela bebe no jantar aquele vinho francês, ou se ela toma aquela cerveja importada, ou se ela passa o dia inteiro no melhor ar-condicionado, ou se ela viaja nas férias, né? Então, o nosso nível de exigência, à medida em que a gente vai melhorando de vida, de um modo geral, nós podemos dizer que ele vai se sofisticando, né? E quando a gente vai evoluindo espiritualmente, é curioso, porque as nossas necessidades, elas começam a ficar diferentes, né? Então, as nossas necessidades começam, de um modo geral, a ficar bem mais imateriais. Nós começamos a precisar de experiências, não tanto mais de coisas, né? Então você agora ouve uma música de muito boa qualidade. Você agora vai ao teatro assistir uma ópera. Você agora lê um bom livro, né? O livro é físico, mas a experiência, o conteúdo, a cultura, a contribuição para aumentar a tua inteligência, a tua cultura, que o livro te dá, são imateriais, são intangíveis, né? Mas o que Jesus nos diz é que nada disso é real. Que nós estamos num grande holograma, né? E que vocês já sabem que eu falo para vocês que o nome desse jogo é o jogo do estar fora. Então, tudo aquilo de que eu preciso está fora de mim.
Eu preciso buscar, eu preciso alcançar, eu preciso conseguir. Em algum momento, chegam as perdas nas nossas vidas. Até como experiências que nos trazem grandes aprendizados, né? Às vezes, nós só aprendemos a dar valor a uma coisa depois que nós perdemos essa coisa. Às vezes, nós só aprendemos a dar valor a uma pessoa depois que essa pessoa vai embora das nossas vidas. Seja porque essa pessoa faleceu, passou para o plano espiritual, seja porque essa pessoa decidiu que não mais lhe interessa ter um relacionamento íntimo conosco, né? E isso pode acontecer com amigos, parceiros e até familiares. Com colegas, né? De repente você tem um trabalho com pessoas que você adora. E aí você vai para um trabalho melhor e aí você precisa desistir ou minimamente daquele convívio diário que você podia ter com aqueles seus colegas de trabalho, né? E Jesus vem nos dizer que nós só podemos desistir daquilo que nunca foi real. E ele fala essa frase aqui que para mim é maravilhosa. E que é a frase que todo cristão precisa repetir para si mesmo pelo menos umas 1000 vezes por dia. Pai, para ti qualquer sacrifício permanece para sempre inconcebível. Inconcebível, né? Porque nós, pelo menos os católicos, nós somos os reis do sacrifício, né? Nós somos os reis do martírio. Nós somos os reis de dizer que nós vamos ter que nos sacrificar pelos outros, né? E isso é do ego. Essa noção de sacrifício, ela é 100% do ego. É uma noção 100% do ego, tá? Então tem essas duas consciências aqui que ele quer trazer, né? A consciência de um mundo ilusório e a consciência de que Deus não nos pede sacrifícios. Então queria que você examinasse os últimos acontecimentos da sua vida e olhasse para eles partindo dessa frase aqui: Pai, para ti qualquer sacrifício permanece para sempre inconcebível. O que você sacrificou? Do que você teve que desistir, né? À medida em que nós vamos envelhecendo, nós temos que desistir da nossa juventude, de muitas pessoas que a gente amava, que eventualmente já passaram para o plano espiritual, com as quais nós perdemos o contato, os nossos animais de estimação, que de uma forma geral partem para o plano espiritual antes de nós, porque tem um tempo de vida mais curto, eventualmente de algum bem material, né? Aquele carro que você adorava. De repente aquele carro ficou muito velho e você não pode mais dirigi-lo, né? Enfim, como é isso? Como é esse conceito de desistir na sua vida, de abrir mão, né? Uma coisa que Jesus sempre nos pede em um curso em milagres, eu particularmente acho isso muito bonito, é que nós possamos abrir mão das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, das nossas dores, tristezas, dissabores do passado. Mesmo que tudo isso esteja 100% bem justificado, né? Mas ele pede pra gente abrir mão disso. Como é que é isso na sua vida? Essa é a reflexão que eu peço para você fazer hoje, né? Abrir mão daquele amigo que de repente, por um motivo que você não sabe qual é, não quer mais saber da sua companhia, né? Abrir mão daquele namorado que conheceu uma outra namorada pela qual ele se encantou, não gosta mais de você. Abrir mão do seu velho eu. Abrir mão daquelas roupas que não te cabem mais, né? Abrir mão daqueles defeitos de caráter, daqueles hábitos ruins que não te servem mais, né? Como é que é isso? Como é que é isso para você? Aqui, nesse holograma, tudo é mutável. Tudo é mutável. Então, se é mutável, hoje existe, amanhã pode não existir. Então, um grande aprendizado que a gente tem aqui é o aprendizado de fluir. Fluir com a vida, né? Buscar fluir em harmonia. Fluir.
A vida tá me levando para a direita, a correnteza tá me levando para a direita, eu vou para a direita. A correnteza tá me levando para a esquerda, eu vou para a esquerda. Pense sobre isso. Tal como me criaste, isto é, sendo eu quem eu sou, o Cristo, não posso desistir de nada do que me deste. Isto é, todas as dádivas que Deus me deu são eternas, para sempre minhas. Que perda posso prever, senão a perda do medo e a volta do amor à minha mente? A perda do medo é uma maneira metafórica de dizer que eu posso ter medo de perder o sistema de pensamento do ego. E a volta do amor à minha mente é o retorno do sistema de pensamento do Espírito Santo, que na verdade nunca foi, mas eu acho que ele se foi, então preciso que ele volte, né? No mundo de ilusão, no mundo de sonho, nós vivemos completamente apegados. Apegados às nossas certezas, apegados às nossas verdades absolutas, apegados às nossas crenças, que em sua maioria são do ego. Porque aquelas crenças que são do espírito, aqueles pensamentos que nós compartilhamos com Deus, nós nem vamos precisar nos desapegar deles, né? Por quê? Pelo simples fato de que eles são reais e de que foi Deus que me deu eles. Então eu só preciso desistir, eu só preciso me desapegar daquilo que é ilusório, tá? E o verbo desapegar, ele é pronominal. Então eu me desapego. Você tem que usar o pronome oblíquo, tá? Eu me desapego, você se desapega. Ele se desapega, eles se desapegam e nós nos desapegamos. E vós vos desapegais, tá bom? Conjugue corretamente o verbo. Ah, eu vou desapegar. Não, você vai se desapegar. Eu vou me desapegar, tá bom? E ele diz assim, o que tu não me deste não tem realidade. O que tu não me deste? O que é isso? São os pensamentos do ego. Ilusórios, né? A minha médica budista, ela sempre fala pra mim assim, acho que já falei isso aqui pra vocês. Jaqueline, tira o eu. Quando você tira o eu, o sofrimento vai embora. Olhem isso. Tira o eu. Não tem eu. Não tem eu. Não tem meu. Não tem seu. Não tem. O sofrimento vai embora. Essa é uma grande dica. Essa é uma grande dica, tá? Bom, vou passar então para o comentário da lição 322 do dia 18 de novembro, Só Posso Desistir do que Nunca Foi Real, do livro Texto do Nosso Ano, de Allen Watson e Robert Perry, o acompanhante do livro de exercícios de um curso em milagres, para estudantes de um curso em milagres. Comentário. Eu não posso desistir de nada que seja real. E aí ele cita a lição. Assim, nada posso sacrificar a não ser em sonhos. Tal como me criaste, não posso desistir de nada do que me deste. Bonito, né? Toda a ideia de sacrifício é estranha a Deus e ao sistema de pensamento do Espírito Santo em um curso em milagres. Nos é pedido para desistirmos das coisas. O curso, inclusive, nos pede que possamos desistir do mundo inteiro, mas não sacrificá-lo. Todo o ponto aqui nessa lição é muito simples. É o ponto de que nada de que eu possa desistir jamais foi real em primeiro lugar. Eu sacrifico ilusões, nada mais, né? É isso, é tudo irreal. É tudo Matrix.
é tudo metaverso, é tudo jogo de videogame. É você lá jogando no Second Life, no seu computador, e ficando muito apegado àquele vestido que você gostava e que você teve que dar para sua colega. Na verdade, se você estiver no jogo de videogame, você pode rapidamente fazer um download de um outro vestido para você. Não é? Não é? Se você entrar num jogo de videogame assim, você pode facilmente criar aquilo novamente para você. Você pode recriar a mesma experiência. Você pode colocar um ponto final naquela partida e recomeçar uma outra partida novinha em folha, né? Eu me lembro uma vez em que eu estava num relacionamento no qual eu queria me casar. E a senhora, muito bonita, ele usa a senhora, né? The lady. E a senhora em questão não queria. E eu me senti como se eu estivesse perdendo e sacrificando algo ao deixar ir o meu sonho. Quer dizer, o sonho de se casar com a dona fulana lá, né? Então, eu tomei consciência de que eu estava desistindo de algo que, em primeiro lugar, eu nunca tinha tido. Olhem isso. Eu vou repetir. Eu tomei consciência de que eu estava apenas desistindo de algo que eu nunca tinha tido, em primeiro lugar. Quer dizer, ele namorava com ela, mas ele nunca tinha sido o marido dela, né? Ele nunca tinha tido essa experiência. E isso esse pensamento, né, me trouxe de volta para casa com uma força vívida. E aí eu me lembrei daquela famosa placa de muro, né? Se você ama alguma coisa, deixe essa coisa ir. Se ela voltar para você, então ela era verdadeiramente sua. Se ela não voltar, é porque ela nunca tinha sido sua de forma alguma. E aí, gente? Acho que todos nós já experimentamos isso, né? Né? A gente deixa o passarinho ir e o passarinho não volta. Na verdade, ele nunca tinha sido nosso, né? Naquela circunstância, eu então fui capaz de desistir da ilusão e, ao fazer isso, reter a realidade de uma relação amorosa, profunda, que não era para chegar ao casamento. Um relacionamento que durou por anos e que me trouxe muito mais satisfação verdadeira do que qualquer relacionamento de casamento que eu jamais tinha visto entre os meus amigos, né? Então, pelo visto, ela só não queria casar, ela queria ficar com ele, mas ela não queria casar. As ilusões, né, às quais nós nos apegamos, estão escondendo as verdadeiras dádivas de Deus. A ideia de que nós podemos encontrar a nossa felicidade num relacionamento romântico, por exemplo, é um dos substitutos do ego para a realidade do nosso relacionamento com Deus e com todas as coisas viventes. Relacionamentos especiais. Um relacionamento amoroso próximo, íntimo, é uma coisa maravilhosa, mas ele pode ser um obstáculo à nossa paz se nós fizermos dele um ídolo, esperando que nos dê tudo ou insistindo que nós conhecemos a forma que ele deve assumir para nos agradar. E aí ele vai citar a lição. Deixa eu ler aqui para vocês. Uma lição sobre o desapego. Pai, procurei em vão. Peraí. E à medida em que elas se vão, eu sacrifico ilusões e nada mais. E à medida em que elas se vão, encontro as dádivas que tentaram ocultar a minha espera em luminosa acolhida, e prontas para me dar as antigas mensagens de Deus.
Nós não estamos perdendo nada ao desistirmos das ilusões. Nós estamos, na verdade, ganhando a realidade do que as ilusões, a realidade daquilo que as ilusões estão funcionando como substitutos. E essa não é uma situação de ganha-ganha, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que se um relacionamento especial que você tem, ele está substituindo o seu contato verdadeiro com Deus e você precisa abrir mão desse relacionamento, então, na verdade, você não está perdendo nada. Você está ganhando a consciência de que você precisa se reconectar com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele não aceita substitutos, tá bom? De forma nenhuma. É impossível. E a gente vai lembrar do que foi falado ontem. Buscai primeiramente o reino dos céus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ok? O medo do sacrifício e da perda é um dos grandes obstáculos ao nosso progresso espiritual. E enquanto pensarmos que estamos perdendo alguma coisa real, isso então vai impedir, né, a nossa caminhada. E aí ele vai citar um texto do Manual dos Professores. Peraí, deixa eu ler para vocês aqui. Aí é o 5, 2 a 3. Se isso for interpretado como uma desistência, o terceiro estágio pelo qual o professor de Deus tem que passar pode ser chamado de um período de abandono. Se isso for interpretado como uma desistência do desejável, engendrará enormes conflitos. Poucos professores de Deus escapam inteiramente dessa aflição. Não há, porém, nenhum sentido em separar o que tem valor do que não tem, a não ser que se dê o passo seguinte, que é óbvio. Ok. A ideia de sacrifício faz com que seja impossível para nós fazermos julgamentos sensatos sobre o que nós queremos e sobre o que não queremos. E é por isso que é tão importante para nós entregarmos todas as nossas decisões ao Divino Espírito Santo. E quando nós fazemos isso, frequentemente veremos que se está nos sendo pedido para sacrificarmos, veremos que parece que está nos sendo pedido que sacrifiquemos algo que nós valorizamos. O que nós não tomamos consciência é de que o Divino Espírito Santo está nos ensinando que nós realmente não queremos aquilo que nós pensamos que nós queremos. Ele está apenas esclarecendo as intenções da nossa própria mente certa, que já sabe que não há valor naquilo a que nós temos nos apegado. Verifique isso na sua vida. Verifique. É muito difícil deixar ir, mas depois, quando o tempo passa, a gente acaba vendo que aquilo a que nós estávamos nos apegando realmente não tinha valor nenhum. Era apenas uma ilusão. E aí ele cita a lição. Deixa eu voltar na lição aqui. Peraí. Só posso desistir do que nunca foi real. 1,4. E cada sonho serve apenas para ocultar o ser que é o Filho único de Deus, a sua semelhança, aquele que é santo e ainda habita nele para sempre, como ele ainda habita em mim, né? A dádiva por trás de cada sonho está na memória de quem eu realmente sou.
O apego às dádivas do ego apenas serve para diminuir a minha consciência desse ser real que eu realmente sou. Eu estou pedindo não demasiadamente, eu estou pedindo muito, muito pouco. Essas dádivas não são dignas do meu ser real. Aquilo que Deus não me deu não tem realidade. E então que hoje possamos reconhecer, possamos desistir de cada pensamento que antecipa qualquer tipo de perda e reconhecer que, como filhos de Deus, nós não podemos perder. E aí ele vai citar a lição de novo. Que perda posso prever senão a perda do medo e a volta do amor à minha mente? Gente, isso é muito legal, né? A dádiva que está por trás da perda. Qual é a dádiva que está por trás da perda? É eu encontrar quem eu realmente sou. Provavelmente aquilo que eu estou perdendo está sendo um obstáculo para a minha reunião com Deus. Porque se não fosse, eu não precisaria perder. Se aquilo fosse verdadeiramente uma dádiva de Deus para mim, eu não precisaria perder. Não é lindo? É lindo, né? Olhar para as nossas vidas a partir desse ponto de vista é lindo. Então o que eu estou perdendo, em primeiro lugar, nunca foi real. Em primeiro lugar, nunca foi meu, verdadeiramente. Em segundo lugar, perdão, nunca foi meu verdadeiramente. E em terceiro lugar, está funcionando como um obstáculo entre mim e o meu Criador, né? Olhem isso. E aí ele vai comentar o parágrafo do texto que é a criação, que eu vou ler para vocês agora, que é o 134. Vamos lá. Nunca houve um tempo em que o que ele criou não existisse, e tampouco haverá um tempo em que algo que ele tenha criado possa sofrer qualquer perda. Uau! Então ele vai comentar esse texto, que é bem apropriado com a lição de hoje. Só posso desistir daquilo que não é real. É muito difícil, se não impossível, para as nossas mentes compreenderem algo que está fora do tempo. Nós podemos conceber a ideia, mas verdadeiramente conceptualizá-la ou senti-la está além das mentes que pensam somente em termos de tempo. As criações do amor estão além do tempo. Elas sempre têm estado. E elas sempre estarão. Não há antes ou depois com relação com o amor e as suas criações. Há apenas um eterno agora. Nós pensamos a respeito da criação como trazendo à existência algo que nunca existiu antes, né? Mas o conceito de criação do curso é de que algo está sempre completo e de que esse algo existe agora. Toda a criação já está lá e sempre estará, ainda que a criação seja contínua. A criação é uma constante, um constante aumento do ser, nunca menos, nunca menos, nunca mais, nunca velho e sempre fresco. E aí ele cita o último versículo do parágrafo 1. Os pensamentos de Deus são para todos sempre exatamente como sempre foram, e como são imutáveis através do tempo e após o fim dos tempos. Então tudo já está lá, tudo já existe, né? As coisas ou se manifestam na terceira dimensão, no metaverso, ou elas deixam de se manifestar na terceira dimensão.
no metaverso? Elas se manifestam ou deixam de se manifestar? Elas surgem ou somem? Elas aparecem ou desaparecem, tá? As criações de Deus não são afetadas pelo tempo. O tempo é parte da nossa ilusão. Uma forma de fazer com que a falta pareça ser real, ao imaginarmos ver as coisas acontecerem no futuro e não agora. E não fazer as coisas... fazermos com que as coisas pareçam ser menos reais ao as vermos como um passado, né? Então, no passado existia, agora não existe mais. Quando a lição fala a respeito dos pensamentos de Deus, ela está falando sobre nós. Nós somos a criação, nós somos os filhos de Deus. Ela está dizendo, em outras palavras, eu sou como Deus me criou. Lições 94, 110 e 162. E aquela revisão imensa, né? Você e eu somos essas criações imutáveis por todo o tempo e depois que o tempo tiver terminado. Nós não somos seres em construção, com a nossa realidade ainda no futuro, nem somos seres de corrupção, com a nossa pureza no passado e já terminada. O que nós somos é agora, foi antes do tempo e será quando o tempo tiver terminado. Antes que Abraão existisse, eu sou. Falamos disso ontem na live, né? A frase de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. E aí ninguém entendeu nada. Como assim? Esse homem é maluco? Jesus, naquela época, falando do grande profeta Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que frase louca. É disso que Jesus estava falando, né? Falamos disso na live de ontem. Muito bonitas essas sincronicidades, né? O que muda não sou eu. Para vermos a nós mesmos como criações de Deus e então nos libertarmos da tirania do tempo. Então, ao vermos a nós mesmos como criações de Deus, então nós nos libertamos a nós mesmos da tirania do tempo. E aí ele cita aqui lindamente um trecho da lição de número 230. Deixa eu ver se é isso. Pai, busco a paz que me deste na minha criação. O que foi dado então tem que existir agora, pois a minha criação foi feita, né, a parte do tempo e ainda permanece além de qualquer mudança. A paz em que o teu filho nasceu em tua mente ainda brilha, inalterada. Eu sou como me criaste. Basta que eu te invoque para achar a paz que me deste. Foi a tua vontade que a deu ao teu filho. A lição 230 era: quero buscar e achar a paz de Deus. Tá bom? E aí eu vou ler a lição novamente para a gente poder encerrar o nosso vídeo. Lição 322, só posso desistir do que nunca foi real. Eu sacrifico ilusões e nada mais. E à medida em que elas se vão, encontro as dádivas que tentaram ocultar à minha espera em luminosa acolhida e prontas para me dar as antigas mensagens de Deus. A memória de Deus habita em cada dádiva que recebo dele, e cada sonho serve apenas para ocultar o ser que é o Filho único de Deus, à sua semelhança, aquele que é santo e ainda habita nele para sempre, como ele ainda habita em mim. Pai, para ti qualquer sacrifício permanece para sempre inconcebível. Assim nada posso sacrificar a não ser em sonhos. Tal como me criaste, não posso desistir de nada do que me deste. O que tu não me deste não tem realidade. Que perda posso prever, senão a perda do medo e a volta do amor à minha mente? Então, gente, só posso sacrificar, só posso desistir do que nunca foi real, né? E em Deus o sacrifício é para sempre inconcebível, né? Então,
É isso aí. Observe hoje as perdas que você passou na sua vida. E veja de que forma aquilo a que você se apegava tanto era um obstáculo para você voltar para Deus, se reencontrar com Deus. Muitos de nós chegamos aqui nesse estudo por causa do número grande, pesado de perdas que nós passamos nas nossas vidas. Sem essas perdas, talvez nós não estivéssemos trilhando esse caminho que nós trilhamos juntos agora. Um exemplo dessa pessoa sou eu, tá bom? Então, meus amores, essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.